Amém? Glória a Deus. 10 de setembro de 2023, cultivando a convicção cristã. Texto áureo. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Primeira Tessalonicenses 2:3. Verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Tessalônica. Aqui no 1 Tessalonicenses 2:3, ele fala que a exortação que ele fez, da parte de Deus, não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a exortação que ele traz, que ele trouxe, não vem só da parte do homem, mas também provém da parte de Deus. Porque muitas vezes as pessoas querem trazer exortação, querem trazer palavra para a igreja, para o povo de Deus, só que muitas vezes quer trazer com fraudulência, quer trazer com engano. E o povo de Deus, nós não precisamos de palavras de exortação dessa forma. Porque a palavra exortação, ela é o mesmo que é o ato, o efeito de exortar, de procurar e de convencer. Ou seja, a pessoa que quer fazer uma exortação precisa estar revestida do Espírito Santo. Porque além da pessoa exortar, mas quem convence é o Espírito Santo. A pessoa pode trazer uma palavra de exortação, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Então não adianta uma pessoa querer falar, se tu não se converter, tu vai para o inferno. Certo, tem que falar, mas não botando medo nas pessoas, mas pregando a verdade, porque a pessoa vai vir aqui, vai ouvir a palavra, aí ele vai, eu vou aceitar Jesus porque o cara falou que eu vou para o inferno. Eu estou com medo. Medo da consequência. Verdade, mas a pessoa nós temos que trazer para a igreja. A pessoa que prega, que fala da palavra de Deus, tem que exortar. É sim revestido do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai trabalhar no coração daquela pessoa. Não é as nossas palavras, mas é a palavra de Deus. Amém? Então, exortação. Cadê, mestre? Deixa eu escrever aqui. Pegar o azul. Professor irmão Israel. Oi. Outra coisa também que eu aprendi nesse curto período aí da jornada, palmilhando no caminho do Senhor, exortação, tem pessoa que não sabe. Exortação é animar. É animar. Isso, Ou seja, tem pessoa que quer ficar falando como se estivesse com ódio da pessoa, pregando com ódio, sabe? Que tem pessoa que quer ficar exortando com raiva do outro, com raiva. E aí, de vez ajudar, pregar a verdade para convencer, ele prega para afastar a pessoa. Ele prega para que a pessoa não queira mais ouvir. Entende? Então, a pessoa, quando vai pregar exortação, tem a parte que você fala. Que você fala o que a pessoa faz de errado. E também tem que dar o antídoto. Igual você vai no médico. Você vai no médico, ele fala o que está de errado com você. Mas também ele fala o que você tem que fazer para não acontecer mais aquilo. Então a exortação serve para isso. Para você mostrar para a pessoa o que a pessoa está fazendo de errado, mas também mostrar para a pessoa o que ela deve fazer para não fazer mais aquilo. Os passos, os caminhos para que a pessoa não caminhe mais daquela forma que ela está. É igual, a mesma coisa que convicção, né? Convicção é um ato da pessoa. O livro 1 Tessalonicenses. Nós vamos entrar agora na leitura bíblica em classe. 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Então, convicção é um ato também de convencimento. Nós vamos ler aqui o que significa convicção. Convicção é um ato de convencimento. Então, a exortação ela é para convencer, mas não para convencer pessoas com as nossas palavras, mas sim com a palavra de Deus, como o nosso
o irmão Gabriel falou. Às vezes as pessoas pregam, né, para descer o chicote, para descer a chibata na pessoa, com raiva da pessoa. Só que isso não é exortação, irmãos. Exortação. Desabafo, né? Desabafo. Mas o que nós mais vemos nos dias de hoje é a pessoa desabafando. E não trazendo a exortação de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui, a nossa exortação não foi com engano, e nem com imundícia, e nem com fraudulência. Fraudulência é o mesmo que falsidade, né? Pessoa com falsidade, com intenção de enganar alguém. Fraudulência, vou escrever aqui. Fraudulência, intenção Por isso que a lição de hoje nós vamos falar sobre convicção cristã. A convicção é nós estarmos convencidos de que nós acreditamos em Jesus, nós cremos em Jesus. Nós temos o convencimento de que Jesus, ele tem o poder de nos salvar do inferno. Amém? Então, nesta manhã nós vamos falar sobre convicção. Sobre a convicção cristã. Nós vamos falar sobre convicção espiritual, convicção moral e convicção social. Amém? Leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe, os irmãos que não tiver a revista, pode abrir aí as vossas Bíblias. 1 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Amém? Eu vou ler um versículo e um irmão ou outra irmã vai lendo o versículo assim por diante. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Versículo 2. Versículo 2. Mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa tentação foi com Deus, nem com imundícia, nem com tranquilidade. Mas como somos aprovados de Deus para que o Evangelho nos possa confiar, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova as mãos nossos corações. Porque conversados nunca fizemos palavras infantis, nem houve um pretexto de avareza desde a testemunha. 6. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. 8. Nós somos tão abençoados de boa vontade, quiséssemos anunciar não somente o Evangelho de Deus, mas ainda os nossos próprios almas, quanto os eres 9. Vós
Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco o que credes. Os que credes. 11. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como o pai a seus filhos. Para que conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então aqui nós podemos observar, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo, né, essa epístola ou carta para a igreja de Tessalônica, dizendo que ele fala no versículo 5, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras e nem houve pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. O que ele quer dizer com essa palavra? Ele poderia muito bem, como apóstolo de Cristo, e como os outros demais apóstolos, né, extorquir as igrejas, extorquir o povo, né, pegar, enganar o povo, dizendo que ele teria que dar dinheiro para eles, mas a exortação deles não foi nada disso, porque a preocupação dos apóstolos e da igreja primitiva era ganhar almas, irmãos. Era de ganhar almas. Então é esse desejo que a igreja atual tem que ter, irmãos. Nós temos que ter. O problema é que muitas pessoas só saem, né, para pregar, para cantar, só se der oferta. Ele quer cobrar, ele quer estipular dinheiro para pregar, mas não está preocupado em ganhar almas. Esse é o problema. Então, quando Deus te levantar, irmão, quando Deus te levantar como pregador, pregadora, cantor, cantora, não sai pregando, não sai cobrando aí para pregar, não, irmãos. Não estou falando que a pessoa é errado, a pessoa receber dinheiro. Não é errado, não. Mas é errado a pessoa estipular dinheiro para pregar. Porque aquilo que ele tem, aquilo que nós temos, não é de nós, mas foi Deus que nos deu. Então, se um dia não, Deus vai nos levantar, Deus levantar você, não sai por aí cobrando, não. Deixa que Deus toque no coração da pessoa. Igual o camarada que a gente chamou no Congresso dos Varões, o pastor Daniel chamou, né? E aí ele cobrou, irmãos. Aí ele falou, eu não sei se vocês vão ter dinheiro para me pagar. Nem esses famosos tudo. Nem esses famosos tudo. Avalie se fosse, irmão. Tirou de tempo. Tirou de tempo. Ele falou como se nós tivéssemos dinheiro. Mas a validade boa, então, mano. Mas mesmo que não tivesse, a pessoa não pode se importar com isso não, irmãos. Porque a pessoa tem que pregar a palavra de Deus independentemente de dinheiro. Porque se todos nós cristãos tivermos a mesma visão de ganhar almas para o reino de Deus, as pessoas não estariam perdidas. Muitas pessoas não estariam se suicidando. Muitas pessoas não estariam se matando aí, irmãos. Não estariam na droga, na cachaça. Irmão professor Israel, Diga. Já aconteceu comigo, eu falo de experiência própria. Porque eu já fui pregar em igreja e me deram 30 minutos para pregar. Sabe quanto foi a oferta? Quanto? 100, 150, 200 reais. Me pergunta se eu fiquei feliz ou fiquei triste. Ficou feliz ou ficou triste? Triste. Ficou regozijante. Não, fiquei triste. Porque eu não dependo de pregação para viver. Eu tenho o meu trabalho. Eu queria pregar a palavra, mas me deram pouco tempo. Aí, não depende de dinheiro, né? Logo, já fui em igrejas humildes, bem humilde mesmo. Foi eu mesmo, Moreno, a gente foi pregar no São Macete, sim. A lâmpada amarela, mas a igreja, uma bênção. Eu preguei 1 hora, 3 pessoas foram salvas. Sabe quanto eu ganhei? Quanto? Nada. E eu fiquei triste, eu fiquei feliz. Fiquei feliz. Sabe. Eu não dependo de pregação para viver, eu tenho o meu trabalho. Entendeu? Então, se uma pessoa me chama para pregar, eu não sei, irmão, vai me dar isso, eu não cobro. Por quê? Porque para mim é um prazer pregar a palavra de Deus. E tem pessoas não. Prefere pegar 20. Irmão, você prefere pegar 20 minutos e ganhar R$1.000 de oferta? Ou pregar 1 hora e ganhar, sei lá, nada ou só R$50? Eu prefiro ganhar nada e pregar do que ganhar muito e não pregar. Não pregar disso. Isso, a gente até supôs uma vez lá
aqui, aquele supositório, como o Chaves fala, se chamasse a gente para pregar, nós vamos pregar isso aqui, eu vou tirar tanto. O presidente do Alan falou de segunda-feira que tu falaste, que a mulher chegou depois que tu pregou a palavra, ela falou, meu filho, ele falou segunda-feira, meu filho, que tu deu testemunho lá, meu filho, se tu continuar pregando desse jeito, ninguém vai te chamar pra pregar, não. Sim. Cadê ela? E cadê tu? Cadê onde tu tá? Olha aqui. E ela, olha lá, não sei o que. Me pergunte, decidiu alguém quanto? Ganhou quanto? Nada, mas eu peguei quanto tempo? Quanto tempo? 1 hora. Então, na questão que se muitas pessoas, né, irmãos, infelizmente, igual esse camarada aqui, falou que vir só se desse oferta, só... Então, irmão, é errado, irmão. Mas não sou eu que posso julgar, não é ninguém. Porque o grande dia do Senhor está aí. Porque muitas vezes as pessoas só querem galardão aqui da terra, irmãos. Mas o nosso maior galardão é no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso maior galardão é tá lá no céu, só que muitas vezes a gente não vê isso. Muitas vezes a gente não vê com os olhos espirituais. Porque a palavra do Senhor diz que Deus tem uma coroa de glória reservada para cada um de nós. Que vale mais do que ouro e prata, mais do que dinheiro, irmãos. Então, é melhor a pessoa pregar, como o irmão falou aqui, e a alma se converter para o Senhor e não receber dinheiro, do que a pessoa pregar, receber 1.000, 5.000 e não ter nenhuma alma para o reino de Deus. Porque uma vida, ela vale muito mais, irmãos, do que dinheiro. Não tem dinheiro que pague uma vida. Nós somos testemunha aqui, não tem um dinheiro que pague uma alma. Porque quem éramos nós como estávamos aí, né, irmãos? E Jesus mesmo assim morreu por mim e por você. Jesus morreu por mim e por você no nosso lugar. Então ele pagou o preço por mim e por você, por isso nós estamos aqui. Então não tem dinheiro que pague uma vida, não tem dinheiro que pague uma alma. Amém? Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo ele fala, não buscamos glória de homens, mas sim fazer a vontade de Deus. Amém? Introdução. Diante das incertezas e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Segundo Timóteo 1, 12, 14. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Então aqui está nos dizendo, né, irmãos? Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável o crente cultivar a convicção cristã. Então, diante de muitos ataques que a Bíblia vem sofrendo, as doutrinas bíblicas vêm sofrendo. Um exemplo, as pessoas falando que não precisa mais ir para a igreja, não precisa mais congregar. Isso já é um ataque, irmão. Por quê? Porque a igreja, ela é uma koinonia. O que é? É uma comunhão. Então nós precisamos estar em comunhão com os outros. Como que nós vamos estar em comunhão sendo que um está lá na sua casa, outro está lá, outro... Então isso não é comunhão, irmãos. Aí tinha um camarada lá na igreja, ou lá no meu trabalho, ele falando, não precisa ir para a igreja, não sei o quê. Agora é só o pessoal ficar em casa. Mas eu estava conversando com o rapaz lá, eu falei, depois da pandemia, irmãos, muitas pessoas esfriou, não quer mais ir para a igreja, não. Acho que a pessoa ficar só em casa já está tudo certo. Só orar, ler a Bíblia em casa já está tudo certo. Sim, é bom, nós temos que fazer, mas nós temos que estar em comunhão também. Nós temos que vir para a casa do Senhor glorificar o nome dele. Então, isso é um dos ataques à doutrina bíblica. Então, nós precisamos vigiar bastante com isso também. Amém? Então, diante, né, das tribulações, das perseguições, das aflições, não vale ao crente salvo esmurecer, mas sim prosseguir confiante. Ou seja, o que está querendo nos falar aqui, mesmo em meio às tribulações, às lutas, né, às aflições, isso não vale a gente, não cabe a nós esmurecer. Certo que nós somos seres humanos, a gente fica triste, fica angustiado, mas nós não temos que olhar para trás, irmãos, mas sim prosseguir confiante. Foi como eu falei, o nosso galardão não está aqui na terra,
Nosso maior galardão é no céu. Então, vem a luta, vem a prova, mas nós precisamos ter a convicção, ter a certeza de que tudo isso Deus vai nos recompensar no dia dele. Quando ele arrebatar a igreja, Deus vai dar o nosso galardão. Amém? Porque muitas vezes a gente só vê com os olhos terrenos. Só vê, estou passando pela luta, estou passando pela prova, estou passando, né? Isso todo mundo passa, irmão. Todos nós temos que passar. Porque Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, vem a luta, vem a prova, para nos querer, né, retroceder. Mas aí é onde que nós temos que prosseguir para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Eu fui ontem ali no Ideal e ali eu conversei com um rapaz, né? Eu conheço, que trabalha lá e a gente estava conversando. Aí de repente a gente conversando e tal, aí ele falou, aí eu chamei ele para vir para a igreja, né, e tal. Aí ele falou, não, beleza, eu vou lá e tal. Aí eu falei, eu não sei uma palavra que eu falei lá para ele. Aí ele falou, pois é, irmão, é difícil mesmo. É difícil, a pessoa que não está na presença vem luta, vem tribulação. Imagina a pessoa que está na igreja. Ou seja, até as pessoas que estão no mundo sabem, irmão. Sabe que é difícil para nós que estamos aqui. É difícil. A pessoa que está na igreja, que está na casa do Senhor, ela é bem-aventurada, irmão. Porque quando vem a luta, vem a tribulação, vem a perseguição, vem as aflições, a pessoa continua firme ali, ó. A pessoa continua firme e constante. E você acha que Deus não vê isso, não? Muitas vezes a pessoa que está do seu lado nem sabe o que você está passando. Mas Deus está lá, Jesus está lá do lado do Pai, sentado no seu trono, olhando, olha lá, minha filha, está passando pela luta, está passando pela tribulação, mas está firme lá. Então, irmãos, aqui está falando, né? Segundo a Coríntios está falando que para nós prosseguirmos confiante pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Amém? Então não cabe a nós esmorecermos. Nós ficamos tristes, angustiados, sim, nós somos carne, nós somos pó, irmão. Até Elias, quando sofreu perseguição por Jezabel e Acabe, ele foi se esconder na caverna. Isso é natural do ser humano. Tem hora que nós queremos nos esconder do mundo, queremos ficar isolados. Mas não cabe a nós esmorecer e nem olhar para trás. Amém? Glória a Deus. Nesta lição estudaremos o aspecto espiritual, o aspecto moral e social. É o mesmo que a aparência, né? Aspecto. Que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Convicção espiritual. Antes de nós adentrarmos na lição, nós precisamos compreender, nós precisamos entender o que significa convicção. Convicção. Pastor Daniel, lê para nós, por favor. Diga lá. Convicção. Segundo o dicionário, convicção é uma certeza que vem através de fatos ou razões. É um convencimento. É o quê? Convencimento. Vai. Ou seja, por dois aspectos. Fato ou razão. A pessoa é convicta por uma coisa que ela vê, ou uma coisa que ela sente, ou ela pensa que é. Isso nos mostra que se não estivermos convencidos de certas coisas na nossa vida, não veremos transformação nessas áreas e não lutaremos por elas. Citarei alguns exemplos. Você já está convencido que sexo antes do casamento é pecado? Se não, você não lutará para evitá-lo. Você já chegou à conclusão de que envolver com um descrente é um jugo desigual? Se não, você poderá correr este risco. E em relação a dinheiro, você já chegou à conclusão que dizimar e ofertar na obra de Deus é necessário? Se não, você sempre será mesquinho. Apenas citei alguns exemplos,
mas sei que se não tivermos certeza daquilo que não acreditamos, não veremos, daquilo que acreditamos, não veremos transformação. Glória a Deus. Então os irmãos entenderam o que significa convicção? Amém. Convicção é uma certeza que vem através dos fatos ou razões, é um convencimento. Então, irmãos, o convencimento, uma pessoa que traz o convencimento não é eu. O convencimento que traz, uma pessoa que traz o convencimento não é o pastor, não é o irmão que prega aqui. Mas o convencimento, a convicção cristã quem traz é o Espírito Santo. Porque eu não posso convencer o irmão de que o sexo antes do casamento é pecado. Eu não posso convencer, eu posso falar, mas eu não posso convencer ele. Eu falo e o Espírito Santo convence. Eu não posso convencer uma pessoa, falar, irmão, se tu casar com uma pessoa que não é crente, é um julgo desigual. Como assim julgo desigual? Você vai querer fazer que a pessoa, ela venha para a casa do Senhor, mesmo você sabendo que ela não gosta, que ela não era crente. E também eu querer convencer o irmão de que dizimar e ofertar na obra de Deus é necessário. Então eu não posso convencer, irmãos. Quem traz o convencimento é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Porque o convencimento é fato ou razões. Então a palavra de Deus ela traz fatos e também traz razões de alguns exemplos que nós trouxemos aqui. Amém? Maravilha. Por isso nós precisamos ter a convicção. Nós cristãos precisamos ter esse convencimento, né? Nós precisamos ter a convicção cristã. Nós precisamos ter um convencimento de que o Espírito Santo nos convenceu do pecado. E agora nós vivemos uma vida cristã. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos entrar na lição aqui, né? Primeiro, tópico 1, convicção espiritual. O poder do Espírito. Tempestade cerebral, só para os irmãos. É verdade. Nas perguntas. Nem me recordava. Quando a pessoa estiver lendo, a pessoa já vai saber. Deixa eu sair aqui. Tsunami. Apoteótico cerebral. Tsunami não, rapaz. Furacão. Pastora Maria, furacão. Nós vamos só passar as perguntas aqui, os irmãos fiquem ligados aí, tá bom? As perguntas aqui já para os irmãos procurarem e encontrarem durante a lição que nós estamos lendo. Amém? Tópico 1, ó. Pergunta de número 1. O que podemos afirmar a respeito da ausência da convicção espiritual? O que podemos afirmar a respeito da ausência da convicção espiritual? 2. Pergunta de número 2. De acordo com a lição em que somos exortados? De acordo com a lição em que somos exortados? 3. O que é a conduta de retidão? O que é a conduta de retidão? 4. Quem é o portador da reputação ilibada? Quem é o portador da reputação ilibada? 5. O que o dever cristão engloba? O que o dever cristão engloba? Amém? Então os irmãos fiquem atentos aí durante a lição, né? Durante a revista que nós estamos lendo. Vai ter a resposta, então os irmãos que estudaram, que leram em casa, já sabem as respostas, né? Então, vamos entrar aqui na lição. Tópico 1, convicção espiritual. Subtópico 1, poder do Espírito. Irmão João Batista, diácono João Batista, pode ler para nós, por favor? Poder do Espírito. Orientação divina, o Evangelho foi transformado na Europa ao testemunho de Deus e que o homem dizia: faça essa Deus no Espírito. A partir das revelações, a mensagem foi iniciada em Filipe e depois então manifestar ao longo do céu. O apóstolo deixa claro que o Evangelho não foi pregado por meio do discurso racional, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, em plena convicção. Nesse caso, o Evangelho foi ministrado por ousadia do poder do Espírito, de modo que
que resultou na salvação e libertação de pecadores. A palavra de Deus é vivida até intelectualidade. O seu resultado é eficaz nas informações. Glória a Deus. Obrigado, Vaso. Os irmãos aí, as irmãs, abram as vossas Bíblias. Atos, capítulo de número 16. Atos, capítulo de número 16. Vamos conversar aqui no... Deixa eu ver. Versículo de número 4. Amém? Atos 16, 4. Vamos acompanhar aqui a leitura. Por orientação divina, Paulo teve uma visão que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos capítulo 16, versículo 9. Paulo, ele queria pregar na Ásia. Paulo, ele queria, anunciar a palavra, o evangelho. Ele queria anunciar o evangelho, a palavra de Deus na Ásia. Mas só que nós vamos ver aqui que Paulo, ele não foi por vontade própria, mas Paulo, ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Paulo, ele ia para suas viagens missionárias orientado pelo Espírito Santo. Então, nós vamos ver aqui durante a leitura que agora, que quando Paulo, ele chega na província da Galácia, ele é impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra ali. Porque o Espírito Santo, ele queria que eles fossem para o outro lado. Queria que eles fossem para a Europa, para a Macedônia, para anunciar a palavra de Deus. Por quê? Porque tinha pessoas que estavam presas espiritualmente ali. Tinha pessoas que precisavam receber libertação. Não que na Ásia não precisaria, mas que na Europa precisaria também. Por isso que nós precisamos ser orientados pelo Espírito Santo. Então nós vamos ver aqui que o cristão, ele precisa ser orientado pelo Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Seja na área conjugal, seja na área econômica, seja em todas as áreas, na área espiritual, nós precisamos ser orientados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é um amigo. Porque o Espírito Santo, eu vou dizer de novo, ele é um amigo. Glória! O Espírito Santo, irmãos, ele é uma pessoa. E ele habita dentro de nós. Então, se nós conversarmos com ele, ele também vai falar conosco. Então, nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. E o que nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele foi sensível à voz do Espírito Santo. Porque ele poderia muito bem desobedecer, Falar, eu não vou para outro lugar não, eu vou pregar aqui mesmo. Vou fazer a obra aqui mesmo, na Ásia. Só que não, ele foi sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Eu li um livro uma vez eu esqueci o nome até do livro, já tem bastante tempo. Que o nome do livro, acho que se eu não me engano, era Bom Dia Espírito Santo, alguma coisa assim. E ali Oi? Aí o camarada, ele conta que ele teve um encontro com o Espírito Santo dentro do seu quarto. E o pai e a mãe dele, eu acho que eles eram daquele lado ali da... Como é que se fala? Não. Eles eram árabes, alguma coisa assim, E ali quando ele ficou, ele teve um encontro com o Espírito Santo, o pai e a mãe dele ficou contra ele. Só que o Espírito Santo estava ali sempre apoiando ele, sempre ajudando ele. Então, quando eu falei que o Espírito Santo ele é um amigo, ele existe, irmãos. E ele está aqui para nos ajudar. Por isso que nós precisamos ser orientados, pedir a ajuda do Espírito Santo, para fazer parte da nossa vida todos os dias. Amém? Glória a Jesus. Atos capítulo 16, versículo 4. Amém? A senhora encontrou aí, irmã Salva? Pode ler para nós, por favor? Pode ler? Pode ler, rapaz. 16, 4.
Pode continuar. E tendo contornado a milícia, desceram a Troade. À noite sobreveio ao Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Solta aí, irmã. Obrigado. Deus abençoe. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele está indo para a Ásia. Ele está indo pregar a palavra de Deus na Ásia. E ali foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Deixa eu ver aqui se eu baixei. Um mestre aqui. Só um minuto aqui, irmãos. Era certo Paulo descer ou ir para a Ásia pregar? É, certo. Era. Por quê? Mas só que a gente não foi chamado para fazer o que é certo. A gente foi chamado para fazer a vontade de Deus. Ele foi... Qual era a vontade de Deus? Qual era a vontade de Deus? É que fosse pregasse aqui em Filipos. Aqui. Não era para ir para a Ásia. Ele podia ir? Podia. Por isso que o cristão deve entender que tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Não é pela sua vontade. Porque às vezes a gente vai querer fazer coisas aos nossos olhos certos. A nossa vontade, mas né, Vaz? contra a vontade de Deus. E pode parecer até certo, mas só que é contra a vontade de Deus. Amém. Verdade. Porque era certo, porque não era para pregar o evangelho, era para anunciar o evangelho, era para falar a palavra de Deus. Só que o Espírito Santo Como eu disse, impediu. nós temos que ser orientados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então, às vezes, eu vou fazer a missão ali e tal. Só que às vezes nós temos que perguntar para o Espírito Santo. Claro. Porque todo mundo, irmãos, todo mundo, qualquer pessoa que quer pregar, que quer fazer a obra de Deus, tem que ser revestido do Espírito Santo. Primeira coisa, revestimento. O que é revestimento? É uma capacitação. É uma capacitação para executar, executar o ID de Jesus. Porque a pessoa pode até pregar, cantar, pode até aqui anunciar, mas se não tiver revestimento, irmãos, a palavra dele é lançada ao vento. Mas a pessoa que é revestida do Espírito Santo, a pessoa que está lá no mundo, ela vai acatar aquilo para o coração dela. O Espírito Santo vai tocar no coração daquela pessoa. Por isso, quando os apóstolos eles estavam ali em Atos 2, que eles receberam ali a descida do Espírito Santo, ali não foi só para eles rodar, falar em línguas, não. Ali foi um revestimento para eles pregarem a palavra de Deus. Uma capacitação. Então, quando a pessoa receber aqui de Deus, é batizado no Espírito Santo, não é para a pessoa ficar aqui dentro rodando só não, irmão. Mas é para ir pregar a palavra de Deus. Foi para isso que Jesus nos chamou. Irmão, meu chamado não é pregar. Você sim, irmão, você não é batizado no Espírito Santo? Então você tem o poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, como o nosso irmão falou aqui, muitas vezes a gente quer fazer nossa vontade, mas não é a vontade de Deus. Mas a pessoa que é orientada pelo Espírito Santo, ele não faz a vontade dele. Ele pede a ajuda do Espírito Santo, confirmação do Espírito Santo. Amém? Foi o que Paulo fez. Paulo, ele estava, deixa eu ver aqui, ele estava na Frígia e na província da Galácia. Deixa eu ver se é o que está certo. Não, é aqui embaixo. Cadê? Não, ele estava em Derbe e Listra. Deixa eu ver aqui. Passando pela Frígia. Isso, eles estavam aqui, Derbe e Listra. É porque esse mapa aqui ele é diferente da minha Bíblia. Eles estavam aqui em Derbe e Listra. E partiram para a província da Galácia, que é nessa região aqui, ó. Eles estavam nessa região para pregar a palavra de Deus. Na Antioquia da Pisídia, né? Porque no meu mapa aqui mostra, né, certinho, mas aqui tá tudo certo. Mas eles estavam em Derbe e Listra e encontraram Timóteo. Paulo e Silas levaram consigo Timóteo, o jovem Timóteo, para a segunda viagem missionária. E aqui eles foram para a província da Galácia para anunciar a palavra de Deus, nesta região.
E aqui foi onde o Espírito Santo impediu eles. Falou, não, vocês não vão pregar aqui não. Vocês vão para outro lugar. Eles iam para a Ásia. A Ásia era mais ou menos aqui para baixo, nessa região aqui. Ó. E aí, o Espírito Santo falou, não, vocês não vão pregar aqui não. E Paulo, como temente à voz de Deus, sensível à voz do Espírito Santo, prosseguiu a sua viagem. Ele foi para Trode. Ele partiu para Trode. E ali à noite, quando ele chegando em Trode, ele teve uma visão de um varão macedônio que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele entendeu, irmãos, que ali era onde o Espírito Santo queria levar eles. Ou seja, ali seria a primeira vez que o evangelho chegaria na Europa. Não, você deixou de dar um glória, irmão. Ali seria a primeira vez que o evangelho chegaria na Europa. Glória a Jesus. Primeira vez. Na Itália, na Grécia. Que o evangelho Por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios, né? Sim. Ninguém queria ir. Nós vamos falar. Nós vamos falar sobre isso. Botei a Europa. Os irmãos que não sabem, a Europa, ela era uma das maiores, como é que se fala? Reveladoras de pessoas. Só que hoje em dia a Europa, ó, irmãos, a Europa está corrompida. Mas antigamente a Europa, ela fazia maior missionários. A Europa, ela tinha os maiores pregadores. Só que agora a Europa, ela está se corrompendo. Porque eu estava vendo um estudo de que o islamismo está tomando conta da Europa. E o evangelho, ó, eu não sei se foi o pastor Raiçoso, mandou lá no grupo dos varões. Os camaradas pegou a igreja, irmão, fez um bar dentro da igreja, onde era uma igreja. Foi o senhor que mandou? Foi o Léo, né? Pegou, acho que se eu não me engano, era a igreja católica. Acabaram com a igreja católica. O que fizeram no lugar da igreja católica? Fizeram um boteco. Infelizmente. Eu vi isso aí também, sabe aonde? Escócia. Onde um dos maiores revolucionadores cristãos, ele ajudou a obra de Deus. E aí fizeram isso na igreja. O pastor ele disse que foi lá nessa igreja, que é uma igreja histórica. Ele é um historiador. E ele foi lá, quando ele chegou dentro da igreja, tinha um bar. E o povo adorando a Deus como se fosse normal. E lá dentro da igreja, um bar. E era uma igreja histórica. Igual o irmão já está falando que os maiores heróis da fé, o livro dos heróis da fé, eles são da Europa. Da Europa. Que é ali do Japão. Um japonês. E um dos maiores avivamentos que já teve veio através da Europa, irmãos. Então, a Europa hoje em dia está corrompida. Só que por quê? Porque as pessoas deram brecha, deram lugar para o diabo entrar. Hoje as pessoas estão frias, hoje em dia as pessoas lá não querem nem saber de Deus. Eu estava vendo acho que foi um vídeo, você chega na Espanha, as pessoas não querem saber se ouvir falar sobre Deus. Mas só que ali foi um dia que teve maiores pregadores. Foi os maiores avivamentos, foi ali na Europa. Mas eu creio que ainda um dia Deus vai... Pessoal, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Marcos Luciano, que foi pregar na Inglaterra, onde John Wesley pregava os bancos, a maior igreja lá da Inglaterra. Sim. Fala quantas pessoas tinha na ceia? Quantas? 10 pessoas. Uma das maiores igrejas da Inglaterra. Da Inglaterra. Ele falou que ficou triste demais. 10 pessoas. Acredito mesmo. 10 pessoas na ceia. Ele falou que começou a chorar. Onde os bancos, havia de tanta gente.
Ou seja, só porque era ceia também o povo não quis ir, né? Mas não era só na ceia também, não. Então era o culto todos os dias também, né? Complicado. Então, aí Paulo teve uma visão em Trode. Aqui ele ainda estava nessa região aqui da Ásia, né, irmãos? E ali, no dia seguinte, eles partiram para Filipos. Filipos, né, segundo, né, os estudos, Filipos era uma porta de entrada para a Europa. Ou seja, qualquer pessoa que viesse dessa região aqui, ó, teria que passar por Filipos. Filipos, nós vamos ver aqui na palavra de Deus que era uma colônia. Era uma colônia de Roma. Ou seja, era uma miniatura de Roma. Filipos era uma miniatura de Roma. Né? Miniatura. Porque era como se tivesse uma miniatura do Areal, ou de Brasília. Tipo, era uma cidade pequena, uma colônia pequena, mas com os mesmos... com os mesmos pavimentos. Mesmo pavimento. Aquelas colunas, aquelas estrutura. Isso. Era a mesma coisa, só que pequena. Bem pequena, porque Filipos era pequeno. Mas todo mundo que viesse da Ásia teria que passar ali. Então, por isso que eles tiveram que passar por lá. E expulsaram libertaram a pitonisa. A pitonisa. E entraram, só que primeiro entraram na casa de Lídia, né? Fizeram a obra, né? Ele chegou ali, teve uma mulher que foi liberta, Deus restaurou, batizou sua casa. E ali começou a obra de Deus na Europa. Mas isso fica para outra história. Amém? Então os irmãos agora já sabem a primeira vez que a palavra de Deus chega na Europa, né, irmãos? Vem na segunda viagem missionária de Paulo. Na segunda viagem missionária de Paulo, a primeira vez a palavra de Deus, o evangelho, é anunciado na Europa. Amém? Nós vimos aqui que Paulo, ele foi sensível à voz do Espírito Santo. Ou seja, o que a palavra de Deus quer nos trazer, o que o Senhor quer nos falar nesta manhã, neste subtópico, que nós temos que ser orientados pelo Espírito e também ser sensível às vozes do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. O Evangelho não foi pregado com mero discurso racional, mas em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Amém? Vamos entrar aqui no subtópico 2. Confiança em Deus. Deixa eu ver. Evangelista Lócio. Confiança em Deus. O senhor tem a revista? Pode ler. O apóstolo declara que, mesmo tendo padecido, discípulos agravavam em si, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancado com varas, em seguida lançados no cárcere interior, com os pés no tronco. Todavia, apesar de ferido, perto da meia-noite, oravam e cantavam a Deus. O apóstolo, após essa severa provação, não esmoreceram, mas, impelidos pelo Espírito, vieram a Tessalônica, na cidade, em meio às suas lutas, e com a sua confiança anunciaram a Cristo. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiando em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. Glória a Deus. Subtópico 3, fidelidade na pregação, irmã Samanta. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado
com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Ao contrário, Paulo declara que o Evangelho é de Deus e que o próprio Deus o convenceu como varal. Não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era o de satisfazer seus ouvidos com falsos discursos. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Glória a Deus. Deus abençoe. Deixa eu ver. Irmã Jéssica, abre para mim, por gentileza, 2 de Pedro, 1,16. Deixa eu ver aqui. Irmã Meire, abre aí, por favor, 1 Tessalonicenses 2:4. Amém? Então, irmãos, aqui, como eu mostrei aqui no slide, o apóstolo Paulo, ele chega em Filipos. E ali o nosso irmão aqui, né, já falou que ali eles oram por uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E aqui o espírito maligno sai daquela menina e ela para de adivinhar. E ali os senhores, porque aquela menina, ela adivinhava, e tinha os senhores, porque aquela menina era escrava. E ali dava lucro para os seus senhores, como a palavra do Senhor vai nos dizer. O que então fizeram? Pegaram Paulo e Silas e lançaram eles na prisão. E ali, Paulo e Silas foi açoitado. Paulo e Silas, né, foram expostos, né? Mas ali, como uma vez eu vi uma pregação, toda vez que vem uma perseguição, vem uma luta, logo lá na frente tem vitória, tem conquista. Então, irmãos, Paulo e Silas, eles sofreram ali em Filipos, mas quando chegou em Tessalônica, ali teve transformação de vida. Não que em Filipos teve, mas em Tessalônica, né? Em Tessalônica, ali Deus fez uma grande obra. Amém? Foi o que nós vimos aqui, quando o nosso irmão Lócio leu, que eles foram amarrados nos pés e nas mãos em troncos e foram açoitados. O que é açoitado? Foi chicoteado. Levaram várias chicotadas. Conforme a tradição judaica, toda pessoa que fosse presa teria que levar 39 chicotadas, açoitadas. Levavam 39 e lançavam no cárcere. Então, eles levaram 39, foram amarrados pés e mãos, levaram açoitadas e foram lançados no cárcere. Só que ali, Deus fez os alicerces daquele cárcere tremer. Porque Deus tinha uma grande obra com eles ali naquele lugar. E logo lá na frente, tinha luta e tinha perseguição. Mas eles estavam lá, vendo lá na frente, de que lá na cidade seguinte, Deus daria a vitória para eles. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele é considerado o apóstolo dos gentios. Deixa eu escrever aqui. Quando você vê lá na Bíblia, apóstolo dos gentios, está se referindo ao apóstolo Paulo. Apóstolo dos gentios. Então, Paulo, ele é considerado o apóstolo dos gentios. Antes, até a morte de Jesus, né, e a sua ressurreição, haviam apenas dois povos. Haviam judeus e gentios. Como fala o nosso irmão Gabriel, judeus e gentios. Então, toda aquela pessoa que não era judeu, era um gentio. Nós vamos ver o que significa, o que é gentio.
Mas quem não era judeu era gentil. Gentil era a mesma coisa com uma pessoa pagã, uma pessoa que adorava ídolos, pessoa que não buscava a Deus. Os judeus, eles não acreditam, alguns, a maioria não acredita. Mas alguns judeus, eles creem que Jesus Cristo é o Messias. Mas os judeus, eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias, eles esperam a vinda do Messias. Só que eles acreditam bastante em Deus, irmãos. Eles oram também. Por isso que eles são a nação eleita de Deus. Muitas vezes as pessoas não sabem a história, mas os judeus, eles oram. Eles oram mais do que nós, irmãos, mais do que a igreja. E uma vez eu estava vendo um estudo, em tudo eles agradecem. E a comida eles agradecem. Você vai tomar uma água, eles agradecem. Então, irmãos, eles são muçulmanos também. Eles oram, né? 6 horas da manhã, meio-dia, aí tem 3 horas da tarde, são 4 horas, 3 horas Da tarde. 6 horas da tarde. Teve aquele país que teve a Copa, o Catar, né? Aí tava passando assim no Globo Esporte a reportagem sobre o país, né? Tava falando que quando eles estão trabalhando, todo mundo tem que abaixar as suas portas e fazer a sua oração lá. Todo mundo, todas as lojas têm que abaixar as suas portas e fazer a sua oração, que eles falam Alá, né? A Deus, que eles falam. Mas isso é o que nós podemos ver, irmãos. Os judeus, eles acreditam em Deus, eles buscam a Deus. Só não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Eles esperam ainda outro Messias. Mas eles buscam a Deus. Então, todas aquelas pessoas que não eram judeus, eram gentios, eram pagãs. Só que aí até então, Jesus veio e trouxe outro povo, veio chamar outro povo de dentro de outro povo. Como assim? Jesus tirou de dentro dos gentios a igreja. Ou seja, gentil era eu e você, irmãos. Nós éramos aí, perdidos. Nós éramos pagãos. Muitos irmãos aqui, né, não sei, né, eram católicos, adoravam imagens, né? E ele era pagão, era gentil. Mas Jesus, quando ele veio, chamou Pedro e disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A primeira pregação, irmão, a primeira pregação que formou a igreja, foram 3.000 almas, quase 3.000 almas salvos. Então, ali de dentro de um povo, ele chamou outro povo. Ou seja, de dentro dos gentios, vou botar aqui agora, de dentro dos gentios, ele chamou a igreja. Ou seja, o que significa igreja? A palavra igreja, no grego, é eclésia, que significa tirados para fora. Ou seja, nós somos tirados de fora de um povo. Nós somos tirados de um povo, irmão. Tirados para fora. Por isso que a igreja, irmão, tem que ser diferente. Por isso que a igreja, quando eu falo igreja, eu não falo aqui dentro, não. A igreja somos nós. Aqui é o templo. Nós que somos igreja, irmãos. É porque muitas vezes nós já estamos acostumados com esse jargão de chamar aqui de igreja. Mas a igreja é eu e você. A igreja somos nós. A igreja é eu e você. Nós formamos a igreja. Aqui é o templo. Aqui nós viemos para o templo. Mas a igreja é eu e você. Igreja, tirados para fora. Então, o apóstolo Paulo, ele é considerado o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque os discípulos queriam ficar ali só em Jerusalém, só na Judéia, né, pregando a palavra de Deus, o evangelho. Eles não estavam errados não, mas só que Jesus, ele chama o apóstolo Paulo para sair pelas nações, para pregar a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui. Gentios. O significado dos gentios. De forma geral, gentios significa nações, e esse era o sentido originalmente aplicado a esse termo. Entretanto,
no decorrer da narrativa bíblica, a palavra gentios adquiriu um sentido restrito, principalmente para designar os pagãos. Ou seja, gentios era o mesmo que nações, mas também ao mesmo sentido era o mesmo que pagãos. Pagãos. Isso significa que o termo hebraico, gorim, e o termo grego, etnos ou helenes, são traduzidos ora como nações, ora como pagãos, e ora como gentios. Ou seja, os helenes, nós vamos ver aqui também, que no livro de Atos, fala helenes. Helenes eram as pessoas que eram pagãs. Era o mesmo que pagãos ou gentios. E gentios era eu e você. Gentios é toda aquela pessoa que não é judeu e que não é igreja. É gentio. Pronto. Ficou claro agora? Todo aquele que não é judeu e que não é igreja é gentio, irmão. E que gentil era eu e você. Mas agora nós já não somos mais gentios. Nós agora somos igreja de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Dessa forma, algumas vezes a palavra gentios é aplicada para se referir a todas as nações não judaicas, sem representar alguma antipatia ou aversão. Outras vezes é aplicado no sentido de enfatizar o paganismo das outras nações. Então, nesse último caso, o termo gentios passa a ser similar a termos pagãos. Amém? Os irmãos, deu para entender aí? Então, o apóstolo Paulo, ele é considerado o apóstolo dos gentios. Ele é chamado porque o apóstolo dos pagãos. Porque Jesus chamou ele não para pregar para os judeus, porque os judeus eles acreditam em Deus, eles creem, mas Jesus chamou o apóstolo Paulo para pregar para aquelas pessoas que eram idólatras, que adoravam imagens, que não acreditavam em Deus. Por isso que ele é considerado o apóstolo dos gentios. Vou escrever aqui se os irmãos quiserem anotar. Apóstolo dos gentios. Deixa eu apagar aqui. Eita glória! Se vocês estudarem da casa, não cara, graças a Deus. Ele vai ajudar bom. Não vai ninguém fazer isso porque essas unidades devem decorar. Por isso que Paulo, ele não é considerado, ele mesmo se considerou, né, irmãos? Ele se considera o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos pagãos. Amém? Irmã Jéssica, pode ler para nós que aqui no subtópico 3, que a nossa irmã leu, ele vai dizer que ele fala, né, que não é com fábulas inventadas e condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas, ou seja, a pregação, a palavra de Deus, a pessoa que ministra a palavra de Deus, ela não tem que vir com fábulas inventadas, não tem que vir com condutas imorais. O que é conduta imoral? Uma caminhada imoral, irmãos. Ou com artifícios para seduzir pessoas. Ou bajulação para seduzir pessoas. Mas sim pelo poder do Espírito Santo. Pode ler, irmã Jéssica. 2 de Pedro 1,16.
Glória a Deus. Então, as pessoas muitas vezes querem seduzir, né, as outras pessoas. A pessoa prega aqui, não vou citar nome, mas eu já vi, irmãos, camarada pegar e falar, se você comprar esse lenço, você vai receber a sua cura. Né? E muitos outros. Só que, irmãos, não precisamos seduzir pessoas para fazer a obra de Deus. Não precisamos seduzir pessoas com discursos, com exortações. Porque é o Espírito Santo quem convence a pessoa. Com falsos milagres. Né? Como falou aqui, o apóstolo Paulo falou no início aqui que nós lemos, com fraudulência, né? Com intenção de enganar os outros. Mas sim pelo poder do Espírito Santo. Amém? A irmã Meire encontrou, irmã? Pode ler para nós, por favor? Assim falamos, não como para agradar a homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Então, como homens aprovados, nós não temos que falar para agradar os homens, irmão, mas sim para agradar a Deus. Então, quando a pessoa está revestida do Espírito Santo, ela não vai falar para agradar o homem. Não vai falar o que aquela pessoa quer ouvir. Falar, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, não. Não vai falar para agradar o homem, mas vai para agradar Deus. Amém? Glória a Deus. E também temos que repudiar os falsificadores, ou seja, rejeitar os falsificadores da palavra de Deus. E de anunciar a Cristo com sinceridade. Amém? Vamos entrar aqui no tópico 2, convicção moral. Esse que nós vimos foi convicção espiritual. Nós temos que ter a convicção espiritual. Agora nós vamos ver a convicção moral. Retidão nas ações. Deixa eu ver aqui. Irmã Raquel, pode ler para nós, por favor? Encontrou? Pode ler. Ah, tá. Recomendações a deixar a mentira e falar a verdade. Deixar o culto e ser honesto. Não pronunciar palavras próprias e dizer apenas o que edifica. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindicava a retidão das próprias ações ao afirmar que nunca usamos de palavras lisonjeiras. Nem ouvir e protesto e Avareza. Aqui ele enfatiza que jamais usou de falso testemunho, sentimento para obtenção de favor, ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira, somente do falso cristão que busca poder e influência por meio da adulação mentirosa, logo conduta de retidão e uma virtude do crente regenerado. Glória a Deus. Reputação ilibada. Irmã Cléia, a senhora tem revista aí? Tem não? Amém. Tem revista, doutor? Tem não? Amém. Pode ler para nós. Subtópico 2, reputação ilibada. Subtópico 2, reputação ilibada. Isso.
apostolado. Ele não procurava obter vantagem, e nem honra, em parte alguma. Aos Coríntios escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. A conclusão é clara, porque assim não vamos prestigiar a nós viver deve glorificar-se. A ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Mamãe, pode ler para nós o subtópico 3, vida irrepreensível. Pega o irmão João Batista. O batizador. Subtópico 3. Isso, vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Oxe, bicho, tu não falou nada. Como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível. 1 Tessalonicenses 2, versículo 10. Essas designações ficam obediência nas questões morais, atitude de retidão, exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. 1 Coríntios 9, denota o padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. 1 Coríntios 9, ciente da influência de sua vida exercida sobre os fiéis, o apóstolo diz: para vós dar em nós mesmos exemplo para nos imitarmos. Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino e é reflexo do nível da sua comunhão com Deus. Glória a Deus. A conversão opera a transformação na vida moral. Transformação moral na vida do crente salvo. 2 Coríntios 5,17. Deixa eu ver, irmão Gabriel, pode abrir, por favor? A conversão opera transformação na vida do crente salvo. Então, quando a pessoa ela se converte ao Senhor, quando a pessoa ela confessa o Senhor Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, ali vai ter transformação na sua vida espiritual, mas também na sua vida moral. Amém. Assim, pode ler. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez. Assim, lê de novo. Repete de novo como fala o nosso irmão. Assim como o quê? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Sim. As coisas velhas. As coisas do quê? Velhas. As coisas velhas. Ou as coisas do passado. As coisas velhas já passaram. As coisas antigas. Da antiga. Já passaram. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Então, irmãos, quando uma pessoa ela vem e se converte ao Senhor, ela confessa o Senhor Jesus, tudo é passado. Tudo tem que se fazer novo na nossa vida. Aqui nós vamos ver aqui, na Epístola de Efésios, que ele vai falar, aquele para deixar mentira, aquele que furta, não furte mais. Mas antes trabalhe. Vamos ler aqui para ficar mais claro. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos começar no versículo de número 22. Para nós entendermos aqui. Efésios, Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 22. E é importante nós destacarmos, mestre, que nosso primeiro tópico, ainda nós vimos sobre espiritual. E agora o moral. Ou seja, o Espírito Santo trabalha no nosso espírito, é o local de habitação. Depois vai trabalhando na nossa alma. É o processo da salvação. Não é só ficar do jeito que eu cheguei a ficar. É transformar. É uma metamorfose, literalmente. É uma transformação de mente, transformação de identidade,
de vida. De vida. Ou seja, o Espírito Santo vem nos transformando de modo que nós não somos mais do que aquilo que fomos 5 anos atrás. Nós não somos mais do que aquilo que fomos 10 anos. Porque o Espírito Santo sempre vai nos transformando. Dando maturidade. Maturidade até chegar na estatura do varão perfeito. Que é Jesus. Ou seja, glória a Deus. O Espírito trabalha em nós para que nós venhamos também ser um bom cidadão. Para que a gente possa ser uma pessoa que viva na sociedade e que saiba se socializar com as pessoas. Assim como Jesus, quando Jesus falou que tinha que pagar o tributo. Ou seja, a pessoa que é servo de Deus sabe que tem que pagar as coisas aqui. A pessoa que é servo de Deus sabe que não pode roubar, que não pode fazer isso, aquilo. A pessoa que não é servo de Deus sabe, mas muitas vezes é levado pelo instinto, pelo desejo da carne. E aí faz aquilo que não era para fazer. Mas quando a pessoa tem o Espírito de Deus, o Espírito vai trabalhando, até para a pessoa... Como falei, como você leu agora, né? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aí, tem o diabo usar as pessoas, né, irmão? O cão usa as pessoas, aí chega, mas tu não fez isso, tu não bebia, tu não fumava, agora tá na igreja. Mas não entende, irmãos, que o Espírito Santo muda a vida da pessoa. Que quando a pessoa ela vem para Jesus, os pecados dela é perdoado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aí o diabo, como sempre, é acusador, né, irmãos? Eu estava aqui na frente da igreja, eu não sei se o Paulinho... Rapaz, estou feliz demais de ver o irmão Paulo Cocada aqui, feliz, rapaz. Irmão Paulo Cocada. O senhor lembra a vez que a gente estava bem aqui na frente da igreja? Aí chegou um camarada bem aqui, né? Aí tava eu e o Paulo Cocada conversando. Aí eu tava com a camisa assim normal, né? De manga. Aí que era de dia, né? Aí eu tinha ido ao mercado. Aí tava eu e ele conversando. Aí chegou um camarada. Aí falou: uai, rapaz, tu tem tatuagem, não sei o quê, e tá na igreja? Aí eu falei: irmão, todo mundo que está na igreja tem um passado. Aí ele citou um versículo da Bíblia, o senhor lembra? Ele falou um versículo lá da Bíblia de Levítico que fala: não riscarás teu corpo. Aí ele falou, em Levítico fala que não sei o que, riscará teu corpo. E o camarada nem crente não é, irmão. Você corrigiu os outros, mano. O cara tem que primeiro se ver a sua vida. O camarada nem crente não é. Aí corrigiu os outros. E eu, meu Deus do céu. Só que ele já era senhor, né? Ele é senhor. Aí eu, meu Deus. Aí o Espírito Santo foi e me deu na hora a palavra. Fala para ele que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu falei para ele, Levíticos fala isso, mas lá em Romanos capítulo 8 fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Se eu fiz isso, eu fiz antes de me converter. E agora, Jesus não olha mais para isso aqui não, porque meus pecados foram perdoados. Aí ele ficou quietinho, calado, não falou mais nada. O senhor lembra? Lembra? Aí. Mas é porque... Tem que ter resposta mesmo para isso. Isso foi bom, mas para não ficar trocação de espada, poderia até falar, sabe o quê? Mateus 7. Tira a trave do teu olho primeiro. Quer tirar do irmão, tira do Quer tirar meu cisco? Esse é o problema. As pessoas querem corrigir as outras, só que, infelizmente, tá pior. Só que muitas pessoas, não entendem o poder de Deus. Porque, tipo assim, as pessoas, né, lá fora, que não estão na igreja, falam, camarada roubou, camarada fumava, bebia, fazia isso, e agora está na igreja, mas não sabe que Deus ele pode transformar a vida de uma pessoa, irmão. Deus transforma a vida de um homem. Deus transforma. A gente fez isso aí, professor, que acontece. As pessoas que têm o Espírito Santo, pessoas simples e humildes, olham a tatuagem e falam, não, ele tá desse jeito, ele tinha tatuagem, mas Deus transformou a vida dele. Transformou. Não chega apontando, porque a pessoa ignorante, pessoa que não é transformada pelo Espírito Santo, ela chega acusando. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ela chega entendendo o seu contexto, entende o que aconteceu e não vê o que estão vendo, o que meramente é. Eles veem o problema é porque, tipo assim, tá virando modinha, né, irmãos? Me desculpa aqui a minha sinceridade. Me desculpa a minha posição, cada um tem a sua forma de olhar. A minha posição, certo? Eu tenho e não julgo quem tem tatuagem, mas a pessoa é liberta, tá na presença de Deus. Fazer tatuagem, me desculpe, já tá banalizando o evangelho. Por isso que muitas pessoas, o camarada chegou em mim e falou, tu tá na igreja e tá usando tatuagem. Por quê? Porque ele tá vendo que muitos crentes estão fazendo, irmão. Ele pensou que eu tinha feito, entendeu? Aqui na presença de Deus, eu fui e falei, não. Então, eu tenho realmente, mas é porque eu estava na igreja, fui explicar a situação, né? Aí ele veio querendo citar um versículo da Bíblia, eu falei para ele. Mas
Porque o diabo não bateu com Jesus, não bateu de frente com Jesus na Bíblia? Quando Jesus não estava no deserto, Satanás não veio usando a Bíblia? Então eu vou usar a Bíblia também. Israel comprado. Não, assim, é minha forma de ver. É minha forma de ver, entendeu? Irmão professor Israel, o que esse irmão falou aí, você teve. Hã? Oi? Só dando um adendo aqui, porque esse tópico, esse negócio aí que você falou é muito sensível. Esse ponto que esse rapaz falou de Levítico, Sim. não tem nada a ver. Ah, irmão, não. O contexto não fala de tatuagem. Se você for, não fala de tatuagem, é outro tipo de coisa, é um ritual. A Bíblia, teve até um teólogo que falou, a Bíblia não nos dá um respaldo que não pode fazer. Mas, se o seu corpo é templo do Espírito Santo, por que você vai fazer? Entende? A Bíblia não faça tatuagem. É igual da mesma forma você mostrar seu corpo e expor seu corpo, porque tipo assim, a Bíblia fala igual você falou, nós somos templo do Espírito Santo. Então a gente não pode manchar o nosso corpo. Certo que quando nós estávamos no mundo, nós vamos ler aqui, era o velho homem, irmãos. Agora nós somos uma velha criatura. Como nós lemos aqui em 2 Coríntios, que as coisas... Velho homem. Por isso o apóstolo Paulo vai falar que para nós revestirmos do novo homem todos os dias. Porque, irmão, todo dia o velho homem está batendo na porta querendo sair. Todo dia. Fala quem é que não é aqui e atira a primeira pedra, irmão. Se nós não olharmos, se nós não jejuarmos, orar, o velho homem, ó, ele sai. Sai. E sai cometendo a mesma coisa que cometia antes. Por isso que... Pode falar. Então o que acontece? Nesse contexto de Levítico, não está falando de tatuagem. Literalmente de tatuagem. Só que muitas vezes as pessoas entendem dessa forma. Então, assim, a Bíblia não fala, não faça tatuagem. Não tem isso. Não tem isso. As pessoas querem falar que a Bíblia permite, ou não permite, no sentido que, a Bíblia não fala. Em Apocalipse, e na sua coxa está escrito. Na verdade, é outro contexto também. É porque isso é espiritual, né? Misturar as coisas para promover a si mesmo. Entende ou não? Então, o que acontece? Se o Espírito Santo fala, não faça, por que eu vou fazer? Se o Espírito Santo fala, não faça, por que você vai fazer? Entende ou não? Igual antigamente, alguns irmãos chegou nessa época que eu fazia o mar vermelho na cabeça. Ei, pastor Daniel? O mar vermelho? Eu fazia o mar vermelho. E muitas pessoas dentro da igreja o corte de cabelo. E o corte de cabelo por causa da lista. Eu gostava. E as pessoas me condenavam. Teve até uma irmã que chegou na frente da igreja em 2017, acho que foi 18 a 19. Chegou lá na frente da igreja no domingo do almoço. Ela falou, irmão, você tem que vigiar, senão você já vai. Não. Hoje em dia, os netos dela, os filhos dela, tá tudo desviado. E o que ela falou que iria ser derrubado, tá aqui. É por isso que a pessoa não pode ficar julgando. E aí eu fazia. E muitas pessoas, eu recebia cada lapada. Eu apanhei demais por conta disso. Só que chegou uma época da minha vida que o Espírito Santo falou, não faça mais isso. Chegou o Espírito Santo que convence, né? O Espírito Santo falou, não faça mais isso. O que aconteceu? Eu peguei e parei. E aí, logo em seguida, eu entrei no exército. Mas antes, eu já não gostava mais. O Espírito Santo já me libertou. Mas de tantas pessoas falar, não faça, e comecei a dar lapada, eu falei, eu vou fazer. Só porque as pessoas continuam a falar, que eu vou fazer. A irmã quer falar. Pode falar. Sim. A Bíblia fala não deixar seu corpo, né? Ah. E no passado, eu vou fazer 56 anos, quando eu era eu tinha tatuagem. Mas a Bíblia já falou. Senhora? Não entendi. Naquela época, passada, eu frequentava a igreja já para ter o evangelho. A Bíblia já fala em não usar o corpo. Certo. Mas ninguém tinha tatuagem. Ninguém tinha. Aí, tipo assim, cada pessoa tem o seu ponto de vista, né? Agora... Senhora? Pode ler. Tá. Tá. Diz assim, lá
É esse que nós íamos ler agora. É. Andavam pela consciência do engano. Fez. Quando a gente estava lá no velho homem, na velha natureza, né, que era dirigido pela nossa carne, e pelas consciências, desejo maligno, a gente fez muita coisa. Muita coisa está o corpo. É. Né? Mas aqui no versículo 23, a orientação de Paulo é essa. E vós renoveis no espírito do vosso sentido. Que espírito é esse? Depois que nós somos renovados. É o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Aí, se nós viermos arriscar o nosso corpo a fazer tudo que a gente fazia antes, nós estamos pecando. Concupiscência do engano. Pela consciência do engano. E também pela desobediência a Deus, porque nós fomos lavados, somos purificados. Continua fazendo o coisa do velho homem. Então, aí há diferença, né? Do que serve e do que não serve. Agora, uma boa posição do que a irmã Salma falou ali. Certo que, tipo assim, antigamente as pessoas não faziam isso. Não fazia. Mas você pode ver hoje que, tipo... Mas não existia, não. Não existia. Não tinha ninguém. Levítico 19... Briga era para escravos. Mas, exatamente, eles furavam o nariz, furavam a orelha, não existia tatuagem. Mas eles já pediam um pouco, porque eles furavam. Mas não existia tatuagem. Mas furava. Irmãos, Levítico... Mas eu mesmo, certo que é o nome da minha mãe, mas se eu pudesse apagar, eu apagava. Esse dia eu tava até vendo com a minha esposa lá, um vídeo de um camarada lá em São Paulo que faz perfeito, apaga. Eu tava até querendo apagar, só que é o olho da cara. É o olho... Tem? É o olho da cara, é o olho da cara, mas se eu pudesse apagar, eu apagava. Eu apagava. No Salmo 37 diz assim, ó, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Levítico 19 e 28, para que os irmãos entendam. Pelos mortos, não dareis golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. E outra tradução. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Ou seja, o Senhor está dando essa linha aqui a Moisés, para quê? Para que quando alguém da família morresse, para que eles não viessem marcar o corpo em homenagem à morte. Eles poderiam chorar, poderiam se lamentar, mas não fazer marcas no corpo para homenagear as pessoas. Essa marca não significa tatuagem. Tatuagem. Entendeu? Não? Mas é porque as pessoas entendem isso. O camarada veio me enquadrar, cara. Eu falei, irmão, beleza, ele veio falar, eu não ia explicar contexto, não. Eu só falei, ó, Romanos 8 pro senhor, tá bom? Romanos 8, tem uma condenação lá. Pronto, ele ficou quietinho. Então. Cristo Jesus. Nenhuma tinha condenação. Com certeza. Ela fez uma tatuagem embaixo da perna da mão. Panturrilha. Mas só que era de lá. Ah. Aí o que aconteceu? Ela ficou muito com vergonha. Todo mundo, você não é crente, ela para explicar foi difícil. Então, para os pessoal não julgar ou pecar, ela vestia uma saia longa para cobrir. Então ninguém via a tatuagem dela. O nome dela não via a tatuagem. Ela ficava o único jeito que nós vamos ter que vestir uma saia longa para cobrir essa tatuagem para a pessoa não ficar me julgando. Certo. Vai, varão, varão Loss, pode falar. Não, eu estou só uma justificativa sobre isso aí. Só tem um jeito de explicar a tatuagem. A vaidade. É como a nossa irmã lê, nós vamos terminar de ler também. Se você fez, se você atingiu o seu corpo, mesmo conhecendo a palavra, o Espírito saiu, você deu legalidade para a vaidade do seu corpo. Porque você está priorizando a sua vaidade em vez de priorizar o
É como a nossa irmã leu aqui também, Efésios 24, 23, 22, né? Que para nós não sermos corrompidos pelos consciência ou desejo do engano, né? Porque muitas vezes a gente, e tal, mas às vezes pode ser engano do nosso coração. Porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Amém? Então, precisamos, né? Cada um tem o seu ponto de vista. O meu ponto de vista, eu não mancho mais meu corpo, porque eu sei, né? Eu tenho minha orientação pelo Espírito Santo, cada um tem a sua, então, seu ponto de vista. É a mesma coisa o camarada chegar aqui e falar, irmão, pode beber uma cervejinha sem álcool. Uai. Sem contar, né, velho? Que a palavra fala que os nossos corpos vão ser transformados. Vai passar por uma transformação. Então, aquilo que nós fizemos lá atrás, nós não vamos entrar no céu do jeito que nós estamos. Porque esse corpo vai ser transformado. Por isso Então, é isso que anula qualquer coisa que não. Porque o mundo já veio para ir para usar. Só que Jesus ele veio para nos perdoar. Ele estava mais de então, aquilo que passou, não vai mais. Porque a palavra do Senhor diz que a partir nova criatura. Nós aceitamos Jesus, tudo se fez novo. O que era passado, continuamos uma nova vida. Por isso que a palavra diz que nós somos. Conclui. Ele é criança e ele está passando pelo processo de transformação. Entendeu? Porque a criança, mesmo ela correndo, ela pode tropeçar e pode cair. Então, nós vamos lá, vencendo dia após dia. Pode ler, conclui, irmã. O povo está na igreja, muitas vezes quer se inspirar no mundo. Entendeu? Porque fulano fez, se uma novela, se alguma coisa, que colocar. É, verdade. Mas é porque é crente da igreja, ele não tem um filho com nome bíblico. Hoje está assim. É mesmo? Não, tudo, até uma irmã estava de colocou no lugar de Sicília. Falei, irmã, coloca outro nome, irmã. E tipo, tinha que ser ao contrário, né? Eu não estou falando quando você está lá no mundo. É. Mas até o católico, praticante, quando ele é católico de verdade, ele coloca o nome. É verdade. É verdade mesmo. O crente está lá na igreja, ele não tem coragem de colocar o nome bíblico. É, artista. Mas essa é uma boa posição que o senhor falou mesmo. Muitas vezes a gente quer espelhar nas coisas do mundo. Muitas vezes, e sendo que a gente tem que ser a diferença, porque Jesus fala o quê? Que a gente tem que ser o sal da terra, a gente é a luz do mundo. Então as pessoas olham para nós, irmão, tem que ver a diferença na igreja, tem que se espelhar na igreja. Tá? Olha o comportamento daquela pessoa, olha só a educação daquela pessoa, porque vocês acham que a pessoa do mundo não observa isso? Não. Você chegar no seu trabalho e falar bom dia, dar bom dia para todo mundo. Isso é uma pessoa ser diferente, irmão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que as pessoas vão olhar para você e falar, ele verdadeiramente ele é uma mulher de Deus. Ela é uma mulher de Deus. Mas é complicado. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha um pincer, né? Aí, esse menino aqui da oficina, o Marcelo, a gente conversava muito, aí um dia ele sonhou comigo, né? Aí no sonho falava sobre pincer, sobre tatuagem, tudo. Aí ele comunicou com a esposa dele. Só que ele disse que nunca tinha filho. O meu pincer era muito discreto, né? Aí a esposa dele, quando ele contou o sonho para a esposa dele, a primeira coisa que ela disse assim, será que ela tem um pincer? Aí ele disse assim para ela, eu nunca percebi que ela tem. Aí quando foi no dia seguinte, isso foi uma semana, no dia seguinte ele foi lá, ele me procurou, ele disse, você tem pincer? Eu falei, tenho um no nariz. Aí ele disse, Deus usou minha esposa, que usou através do sonho, que é para você tirar esse pincer, porque tem coisas amarradas na sua vida por causa desse pincer. Eita, espiritual, né? Espiritual, forte. Aí eu fiquei com isso na cabeça se eu não queria tirar, eu já na igreja fazendo tudo assim, né? Aí eu falei assim, mas eu não quero tirar, não, porque eu gosto, né? Foi na minha vaidade, né? Igual falou, na minha vaidade. Aí a gente quer saber o livro. Aí quando foi na mesma semana, a seguinte, eu fui, né? Pedi pra tirar o pincer. Amém. Mas isso é verdade, eu me senti depois diferente do quando eu tinha o pincer. Amém. Ele me explicou e eu expliquei para ele. Foi igual ele não falou, que era espiritual.
Sabe quem convenceu? Isso é vaidade. Porque o Espírito Santo convence, né? Convenceu? Como fala isso? O Espírito Santo convenceu. Não adianta. Eu não tinha. Porque, tipo assim, Deus tem os vasos, Deus usa os vasos, mas quem convence é o Espírito Santo. Não sou eu que vou convencer. A esposa dele conheceu ele, mas eu não conheci ele. Eu sei, o Marcelo aqui da oficina, eu conheço ele também. Quando contou o sonho, foi a primeira coisa que a esposa dele falou, perguntou se ele sabia Aham. que eu tinha, e ele nunca tinha percebido que eu tinha. Amém. Ali Glória a também tinha. Deus. Ali também tinha. Eu prometo que a última vez eu vou embora. Ei, presta É de pé. atenção. Mas o que eu percebo também, uma coisa, eu estava analisando. Diga lá. Tudo é geração. Me pergunte por quê. Por quê? Porque lá no quartel eu convivo com pessoas da minha idade, com pessoas meia idade e com pessoas muito velhas já. O que eu percebi, as pessoas muito velhas não têm nada, não tem tatuagem nenhuma. A pessoa não é da igreja, é do mundo, bebe cachaça, mas não tem tatuagem. E pessoas É geração. tem muita tatuagem, porque é geração. E o que eu acredito, às vezes, as coisas do mundo estão entrando dentro das igrejas. Está entendendo o problema? Porque também tem pessoas do mundo que são velhas, mas não tem tatuagem. Não tem tatuagem. Tem pessoas que vão no mundo, bebem cachaça, bebem fuma, se prostituem, mas não tem tatuagem. Por quê? Isso é uma vaidade. É geração. E a nossa geração, essa geração aqui, no século XXI, foi ensinada o quê? Vamos marcar o corpo. E tu tem É barato. Isso, tudo isso. Também é financeiro, né? É igual E o... aí, o que acontece? Isso é moda. E aí essa moda está entrando dentro da igreja. Aí as pessoas dentro da igreja pegam essa moda e aí fica tudo igual. Eu já estava contando, uma vez eu parei para pensar, conta nos dedos quantas pessoas que não tem tatuagem. Dentro da igreja, que a pessoa que, tipo assim, nunca foi pro mundo. A pessoa que, como a gente falou, a pessoa que já foi do mundo, tudo bem e tal, é o tempo da ignorância, estava certo, estava perdido. Mas dentro da igreja, a pessoa fazendo. Ou seja, hoje, a cultura do mundo está entrando na igreja. Sendo que a cultura da igreja tem que entrar no mundo, para transformar o mundo. Mas infelizmente está se corrompendo. É verdade. Infelizmente, é a vida. Fala, Vaso. Uma observação aqui. Ele falou aí sobre velho. Não pode usar essa palavra. Oh, meu Deus. Eita, Deus. Não, eu queria. Mas comigo, eu estava aqui. Ela falou assim, pastor. Ninguém percebeu o que eu falei. Ah, vou embora depois dessa. Amém? Glória a Deus. É a Bíblia. E como é que a Bíblia fala? Os vossos velhos. E como a Bíblia fala? Os vossos velhos sonharão sonhos. Tem gente que não gosta, não. Tem gente que não gosta mesmo, não. Aí eu fui pro carro. Quando eu cheguei lá, a primeira cliente que eu atendi foi uma senhora. Eu chamei ela de senhora, né? Ela não gostou. Ah, mas também é. É, mas tem gente que não gosta mesmo, não. Eu falei, meu Deus. Gosta. A pessoa tem que explicar e falar. É o pronome de tratamento. Sim, ó. Irmão Raquel, não vai chegar no juiz e falar, você, juiz. Não vai falar. Nossa, irmão, eu Vai excelência. eu tô de uma tribunal. Alteza. Foi. Mas sabe como é que foi? Eu chamo ela de senhora? E ela nem quer que eu A senhora, você chama ela de senhora? Eu chamei ela de senhora. Pelo amor de Deus. A pessoa Se você- A pessoa fica na cova, não quer ser mais de senhora. Eu amo quando alguém me chama senhor. Quando você vai lá no banco, quando você vai num lugar, né, chique, a pessoa não vai falar você, não. Vai falar, o senhor vai querer abrir uma conta, a senhora vai querer abrir uma conta. Se for no banco, você não vai ver a pessoa, um concursado público. Se você for no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, uma pessoa concursada nunca vai falar, você, Léo, quer abrir uma conta? Não, você vai... Tu vai ver ele falar, o senhor quer abrir uma conta? A senhora quer abrir uma conta? Porque isso, tipo assim, é uma educação, né? O meu esposo fala assim, tá ficando velho. Mas como é que a gente ensina as crianças? Crianças, tem que respeitar os mais? Crianças, vocês têm que respeitar os
Vamos terminar de ler aqui? Vamos terminar de ler aqui o versículo 24, irmã. Efésios 4, 24. Pode terminar, vai. Sim. E vos renoveis no espírito e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse é o conselho da palavra de Deus. Pode continuar, pode continuar. O 25 diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao teatro. Aquele que tentava, não cultivar. Antes, trabalhe fazendo com as mãos e o que para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. 29, pode ler. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover a edificação, para que dê graça ao que ouve. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados, para que o dia da redenção, toda a amargura, ira e cólera e glutonaria e blasfêmia, toda a maldicência seja tirada de entre vós. Glória a Deus. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Então aqui, irmãos, aqui a convicção moral, né? A Bíblia ela nos orienta para nós deixarmos a mentira, como nós vimos aqui. Deixarmos a mentira, a falsidade. E também aquela pessoa que furtava, irmão Léo, que não furte mais. A Bíblia nos orienta a ter uma conduta moral. A Bíblia ela nos orienta a ter uma convicção espiritual, mas também uma convicção moral. Ela nos orienta aqui a não sair nenhuma palavra torpe da nossa boca. O que é palavra torpe? É palavrão, é xingamento, besteiras, piadas, né? Piadas de mau gosto, piadas, né? Então, isso aqui ainda a palavra do Senhor vai nos dizer, no versículo 30, que tudo isso entristece o Espírito Santo. Porque nós estamos selados, o Espírito Santo, ele é um selo. Como foi o Congresso dos Varões aqui, né? Selados para herdar. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos a primeira parcela. Qual é a primeira parcela? O selo do Espírito Santo. A primeira parcela que nós vamos receber lá do céu, irmãos. Então o Espírito Santo, Deus já nos dá o Espírito Santo. Então, quando nós xingamos, falamos coisas que não agradam a Deus, palavrões, tudo isso entristece o Espírito Santo, irmão. Quando muitas vezes a gente ira e acaba pecando, isso também entristece o Espírito Santo. Porque vai falar, irai-vos, mas não pequeis. Né? Quando você mente, você não mente para a pessoa, você não mente para o pastor, não mente para o irmão. Você está mentindo para o Espírito Santo. Eu te provo dentro da Bíblia, quando você mente para o pastor, você está mentindo para o Espírito Santo. Você mente para Deus. Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade e trouxeram o que restou, uma parte para Deus. E falou para o apóstolo Pedro e disse, tudo isso é a quantia que nós vendemos. O Espírito Santo, o Pedro, usado pelo Espírito Santo, diz, você não mentiu para homens, mas para Deus. E o caiu morto na hora. Então, quando você mente para o pastor, pastor, não vou hoje para a igreja porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e não vai, você está mentindo. Então você não mente para Deus, irmão. Você não mente para o homem, você mente para Deus. Quando você mente, você está entristecendo o Espírito Santo também. Amém? Por isso a Bíblia nos orienta a nós deixarmos tudo isso e vivemos uma vida de retidão. Amém? Quer falar, Vaz?
Então vamos concluir aqui, né? A nossa... Vamos concluir aqui, amém? Convicção social e nós terminamos, amém? O bem-estar comum. Deixa eu ver. Pastor Daniel, pode ler para nós? Bem-estar comum, para encerrar. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. O papel da igreja é o de proclamar o Evangelho, Mateus 28, 19, e avaliar e aliviar o sofrimento promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Tiago 2, 15 e 17. Abacuque registra que os problemas sociais de uma época resultavam do pecado, tais como inversões de valores, violência, injustiças. Abacuque 1 ao 4. Assim o mal social tem origem do pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. 1 Tessalonicenses 2,8. Esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que preocupa e protege aos filhos. 1 Tessalonicenses 2,7. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso que se interessa pelos problemas dos filhos. 1 Tessalonicenses 2,11, parte B. Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja. 1 Tessalonicenses 2,11, parte A. Nessa direção, o dever cristão engloba a moral e o social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento de outra não retrata o Evangelho de Cristo. Tiago 4,17. Ou seja, não é só espiritual, também é social. E também moral. E moral. É um tripartido. É tripartido. É um tripé. Moral, espiritual e social. Pode continuar. Pode continuar? Pode, termina, conclui. Tu fez qual? A conclusão já, né? Não, a dedicação altruísta. Lê logo a conclusão para a gente encerrar. Pode. Paulo foi submetido a uma série de provações durante o ministério. 1 Tessalonicenses 2,2. Não obstante, ele não deixou exemplo de uma intensa convicção de nossa eleição em Cristo. 1 Coríntios 11:1. Destacam-se sua convicção espiritual, resultante do poder do Espírito. 1 Tessalonicenses 2,4. Sua convicção moral como reflexo do temor a Deus. 1 Tessalonicenses 2,5, como tu falas, o temor a Deus é aborrecer o que Deus aborrece e amar o que Deus ama. Ou seja, se nós fazemos o que Deus ama, nós temos o temor a Deus. E sua convicção social demonstra pela abnegação em servir. 1 Tessalonicenses 2,9. Ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Glória a Deus. Glorifica a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, nesta lição nós vimos aqui, nós falamos sobre aspectos espirituais, moral e social. Nesta revista, a gente está estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Ou seja, o espírito da Babilônia. Nós não podemos deixar que o espírito da Babilônia entre na igreja. O que é a igreja? O que eu falei? A igreja não é aqui não, a igreja somos nós. A igreja somos nós. Por isso que nós precisamos combater todos os dias o espírito da Babilônia. Viu? O irmão Léo chegou aí, que não viu o debate. A gente estava falando aqui sobre tatuagem, Vaz. Né? Que eu estava falando, se eu pudesse apagar a minha, eu apagaria. Mas como, né, Jesus perdoou nossos pecados, então a gente, né, está limpo. Então nenhuma condenação há para nós, né, irmãos? Mas, né, viu, irmão Salmo? Cada um tem o seu ponto de vista. É igual fala aqui, porque o crente não pode beber, porque o crente não pode beber um vinho, né? Por quê? Porque eu tiro o meu exemplo. Eu, quando eu estava no mundo, eu bebia uísque, bebia... E eu evito beber, porque eu conheço até crente, que não daqui da igreja, mas que bebe vinho, né? Mas eu não bebo porque a igreja não pode beber, por quê? Porque nós já viemos de uma vida que bebia antes, que fumava antes, que fazia coisas que não agradam a Deus. Então, um pouquinho de coisa fermenta toda a massa.
Por isso que nós temos que nos abster de toda a aparência do mal. Por isso que, tipo assim, a falar um pouquinho de vinho não tem nada a ver, não sei o quê. Eu conheço, não julgo, mas eu não bebo porque eu já bebia coisa com, como é que se fala? Com álcool antes. Então eu não posso beber coisa com álcool agora, porque se eu beber, o diabo pode querer entrar. É uma porta de entrada para ele e querer entrar. Por isso que Jesus falou, se teus olhos te fazem, teu olho direito te faz pecar, arranque. Não é literalmente, é aquilo que te pode fazer cair. É aquilo que tá fazendo, pode fazer você cair com a mão, ou com o olho, ou com o pé. Tira de você, tira de perto, sai de perto. Porque de Satanás a gente corre, a gente tem que fugir. O Satanás tem que fugir da gente, mas a gente tem que fugir da prostituição, fugir da aparência do mal. A gente não pode bater de frente. Eu sou cristão, não vou bater de frente. Não é assim não. Só para encerrarmos aqui, só deixar deixar um texto aqui, né, para encerrar. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Aproveita que o mestre está caladinho. O mestre mandou? O mestre mandou, lembra? Quem entendeu? Glória a Jesus. As crianças vão apresentar, eu acho que vão apresentar hoje.